Boa tarde, estou apresentando essa aula na disciplina de História e Educação 1. É sobre a história da educação infantil brasileira. Vamos falar um pouco agora sobre o panorama da história da educação infantil no Brasil. De acordo com o texto Educando a Infância Brasileira, escrito por Moisés Culiman Júnior, pode-se falar em educação infantil de uma forma ampla, envolvendo nessa tarefa família, comunidade e sociedade. Porém, no sentido mais específico de educação, aborda-se a importância de instituições educacionais apropriadas para trabalhar o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos. Assim, as instituições vão surgir em vários países europeus no início do século XIX, as quais começam a chegar ao Brasil apenas na década de 1870. Um momento histórico na educação infantil brasileira seria o jornal Mãe de Família, publicado em 1879, de 1879 a 1888. Tendo como redator o médico especialista em moléstias de crianças, Carlos Costa. O jornal faz a primeira referência à creche com a matéria publicada já em suas primeiras edições, intitulada A Creche Asilo para a Primeira Infância. O autor procurou divulgar a importância da creche para a sociedade, principalmente para as mães pobres da época, as quais precisavam trabalhar, mas não tinham com quem deixar suas crianças. O autor ainda apresenta a creche como uma base educacional para a escola primária. Sendo assim, essa proposta defendia que a creche atendesse crianças de 0 a 2 anos de idade. O chamado asilo da segunda infância atendia crianças dos 3 aos 6 anos de idade, que em seguida iriam para a escola primária a partir dos 6 anos. Um segundo momento importante seria o anseio, da criação de instituições voltadas para cuidar das crianças sob diferentes aspectos, como saúde, educação, instrução. Dentre elas podemos destacar a Associação Protetora da Infância Desamparada, sendo esta uma das primeiras associações em âmbito nacional. Ela se preocupava com a regeneração e educação de meninos criminosos no Brasil. Devagar, instituições foram surgindo. Em 1875, Menezes Vieira, médico e dono de um colégio no Rio de Janeiro, se destacou na área educacional, fundando o primeiro jardim de infância particular no Brasil. Esse jardim era particular, atendia crianças da elite carioca, não era realmente com essa função de atender as mães pobres. Já no período republicano, encontramos a referência à criação de creches no Brasil, a primeira delas criada em 1899, que era vinculada à fábrica de tecidos Corcovado no Rio de Janeiro, atingindo em 1910 18 escolas maternais e creches, asilos em todo o estado. Um terceiro momento, muito importante também, seria o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932, que veio prevendo assistência física e psíquica nas creches, escolas maternais e jardins de infância, assim como de todas as instituições pré- e pós-escolares, buscando apagar o rótulo de que a escola maternal atenderia aos pobres, contrário ao jardim de infância, posteriormente definindo as instituições com crianças de 0 a 6 anos com a seguinte nomenclatura: berçário, maternal, jardim e pré. Quanto às políticas públicas para a educação infantil no Brasil,
Somente em 1909 ocorre a existência de jardins de infância municipais. E a Unicef envolve-se em projetos educacionais em 1965, promovendo a Conferência Latino-Americana sobre a Infância e a Juventude no Desenvolvimento Nacional. O SEPRE também, Serviço de Educação Pré-Escolar, criado pelo MEC em 1974, foi muito importante, propondo instituições de baixo custo para os pobres. Impulsionou o atendimento que a partir daí ocorreu em larga escala. A Constituição de 1988 estabeleceu que as creches e pré-escolas passariam a compor os sistemas educacionais, ficando assim definido as normas somente com a Lei de Diretrizes e Bases na Educação 9.394 de 96. No contexto da história da educação infantil, havia sim uma preocupação com o desenvolvimento da criança, que contava com a perspectiva de educar para a vida, visando a moralização da cultura infantil, acreditando que, em suas brincadeiras, as crianças manifestavam a realidade vivida no seu cotidiano. Tratava-se de seguir inicialmente modelos europeus para a educação infantil brasileira, tendo como financiador sempre a iniciativa privada, na efetivação de políticas para a educação infantil. Durante o processo de expansão das instituições, as igrejas participaram de perto, tanto católicas como protestantes e espíritas. Somente após a regulamentação do trabalho feminino, que obriga empresas com mais de 30 mulheres acima de 16 anos trabalhando, essas empresas teriam que contar com creches para assistência dos filhos pequenos dessas trabalhadoras. Medida que posteriormente vai integrar, a CLT, assim como constar nos direitos sociais expostos na Constituição de 1988, prevendo educação infantil e gratuita. Medida essa que não chega ao alcance de todos, que demora a chegar ao alcance de todos. E quanto aos professores que atuavam na educação infantil, em sua maioria eram mulheres. Não contavam com uma formação específica, acadêmica, diferente de hoje, que precisa se possuir graduação, assim como formação continuada, para atender às demandas e mudanças frequentes no meio educacional. Porque a educação infantil engloba não apenas educar, mas também cuidar e trabalhar o desenvolvimento integral da criança desde os primeiros meses de vida. Muito obrigada.